Graças e paz, igreja. Toda honra e toda glória seja dada somente ao Senhor Jesus. É sempre uma alegria, sempre um prazer a gente poder estar na igreja de Cristo falando do Evangelho. Para mim é uma honra de ter o pastor Elias Coutinho, não só como meu pastor, mas como meu médico também. E o pastor Efes também, a gente, nas nossas caminhadas por aí, a gente nos conhece. Então, eu estava devendo essa visita para o pastor Coutinho já há algum tempo. E essa semana a gente fica mais novo, né? Vai ficando mais novo, então começa a passar por alguns exames, na verdade, né? Aí eu operei a catarata de um, depois veio o outro, e aí de perto não vê. Aí eu falei para o meu neto: filho, como é que é agora? Provavelmente eu vou precisar usar óculos para perto. Como é que eu vou ler a palavra de Deus agora? Não vai dar. Eu falei: peraí, vou te abençoar. Aí ele aumentou as letras no celular. Então eu pego os textos no celular e a gente vê visivelmente. Aí o médico me perguntou: qual é a sua maior alegria hoje? Interessante, né? O médico perguntar para você o que mais te satisfaz hoje na sua vida. Eu falei: o senhor quer saber de verdade? Quero. O que mais me satisfaz hoje, irmãos, é falar do Evangelho de Cristo às pessoas necessitadas. É ir falar de Cristo às pessoas que precisam de ouvir uma palavra de conforto, de ouvir uma palavra amiga. Esse é o meu maior prazer hoje. E ultimamente, pastor, eu tenho sido um pastor itinerante. Sou membro da Igreja Batista Vila Salete, mas estou sempre... Chegou uma hora que eu estava pastoreando, até comentei com o pastor Coutinho, 3 igrejas. Falei: preciso parar. E eu trouxe aqui nessa noite a palavra de Deus que se encontra lá no Salmo 61. E eu não vou dar meu testemunho assim, porque eu sou da antiga, né? Eu vi a irmã tocando órgão, e antigamente a esposa de pastor, ela praticamente era obrigada a saber tocar órgão e reger coro nas igrejas batistas, né? Eu sou dessa época ainda, quer dizer, sou bem antigo. A minha esposa diz assim, Salmos 61, eu vou ler no celular, alguns textos que falam exatamente sobre a oração. Então, Salmo 61:1 diz assim: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. E aí nós vamos falar, veja só, ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Eu costumo dizer, irmãos e irmãs, que a oração, ela é o principal alimento do cristão. A oração, ela é o alimento diariamente. Nós precisamos ter esse alimento diariamente, porque a nossa fé, a nossa vida, ela é provada a todo momento. E eu costumo dizer, nós nos alimentamos materialmente, vamos dizer, 3, 4 vezes ao dia. Verdade ou não é? Aí eu digo assim, tente ficar um dia, 2 ou 3 sem se alimentar. O que vai acontecer contigo? Você vai se defiando, você vai ficar doente, algo vai acontecer para que você vai se defiando cada vez mais. A oração é a mesma coisa. O cristão, ele não pode deixar de orar. Por isso que está, ouve, ó Deus, ouve o meu clamor, atende a minha oração. A oração com autoridade, a oração que sai do fundo da tua alma, a oração que vem do fundo do teu coração e que você clama pelo nome do Senhor Jesus Cristo, diante das dificuldades, diante das adversidades. Irmãos, Deus nos deu esse privilégio
de podermos estar perto dele, clamando por ele, para que ele possa ouvir a nossa oração. Mas tem o seguinte: se eu não estiver preparado, se eu não sentir a presença de Deus na minha vida, se o meu Senhor não acompanhar comigo, não andar comigo dia após dia, a minha oração ela fica em vão, porque a palavra do Senhor nos ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo do Senhor. E se eu não tiver esse alimento do Espírito Santo do Senhor, eu vou me definhar, eu vou perder o interesse de vir à igreja, eu vou perder o interesse de orar. Ao invés de orar, eu vou pedir para alguém orar por mim. Só que eu digo, na autoridade do Espírito Santo, na maioria das vezes, Deus quer ouvir a sua voz. Na maioria das vezes, Deus quer sondar o seu coração e ver de que maneira você está servindo a Ele. Da onde, de que maneira sai a tua oração. No segundo, desde o fim da terra, clamei a Ti, quando o meu coração estiver abatido, leva-me para a rocha que é mais alto do céu. Quando o meu coração estiver abatido, Senhor, leve-me para a rocha. Quando o meu coração estiver angustiado, estiver triste, recorra a alguém que possa te ajudar, alguém que possa caminhar com você, alguém que possa te oferecer algo de ajudar. A oração, sem oração, sem fé, é impossível agradar a Deus. Aí eu pergunto, qual o sentido de nós estarmos aqui nessa noite em um culto de oração? Qual o sentido, o que representa Jesus Cristo na minha vida? O que representa Deus na minha vida? Como eu ando dia após dia com Cristo Jesus? E tem vários outros textos que falam a oração. Por exemplo, se nós abrirmos lá a nossa Bíblia, é um texto bastante conhecido, se abrirmos lá em Joel 2, que fala exatamente assim, Joel 2:1, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Aí na sequência ele fala com jejum e oração. Amada igreja, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Na verdade, nós como cristãos, nós temos que nos converter todos os dias. Sabe por quê? Porque nós somos lançados ao matador, conforme diz a palavra, todos os dias. Todos os dias nós temos que chegar, ajoelhar aos pés do Senhor e estar ali clamando pela sua misericórdia. Todos os dias. Sabe, igreja, eu sempre digo, eu prego aquilo que eu vivo. Eu prego a diferença que Deus faz na minha vida. Apesar de ser um pecador, apesar de muitas vezes a gente fica como ser humano na dúvida, mas quando eu me encontro assim, em dias difíceis, alguma adversidade, aí sabe o que vem na minha mente? Salmo 27, que diz assim: o Senhor é a minha luz, é a minha fortaleza, é a minha segurança, a quem temerei. E quantas vezes nós estamos angustiados, tristes e abatidos, e quando a gente abre a palavra de Deus, lembra desse salmo, principalmente para mim, isso me fortalece a cada momento da minha vida, porque Ele está falando, e eu estou declarando, Ele é a minha segurança, a minha fortaleza e a minha luz. Não existe nada neste mundo que possa me fortalecer como Cristo Jesus me fortalece.
E tantos outros salmos que vêm na nossa mente, que cada um nós podemos estudar, tudo em momentos difíceis. Se nós lembrarmos, são vários salmos, e tem muitos salmos. Eu sou muito ligado, pastor, em salmos. Sabe por quê? Eu acredito que já aconteceu muito com os irmãos. Na hora da angústia, na hora da tristeza. Quando você olha para a direita, para a esquerda, para o lado, não tem ninguém perto de você. Não tem ninguém que possa te socorrer. Não tem a esposa, não tem um filho, não tem um neto, não tem ninguém, não tem um amigo. Só tem um que está olhando para você, vendo a tua necessidade. Aí onde vem na minha mente, Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Jesus, que criou os céus e a terra. Veja como a palavra de Deus é rica. O meu socorro, não está dizendo que a minha esposa que vai me socorrer naquele momento, só está eu e Deus. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Jesus, que criou os céus e a terra. Cada texto, cada versículo da palavra de Deus é um alimento para a nossa vida. É uma oração para a nossa vida. No momento da angústia e no momento da tristeza. E assim são vários outros salmos. Quantas vezes, irmãos, nós precisamos lembrar do Salmo 34, 8? Quantas vezes nós precisamos lembrar do Salmo 34, 18? O Salmo 34, 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Será que nós temos provado? Será que nós temos provado no nosso dia a dia? Temos provado que o Senhor é bom para comigo, para com você, para com a tua família? De que maneira eu tenho provado esse Jesus? Eu tenho permitido que Ele entre na minha vida para me tirar da angústia, para me tirar da tristeza? Eu tenho provado, eu tenho saboreado as mensagens que eu tenho ouvido, os louvores, os cantores, os hinos que eu tenho ouvido. Às vezes eu brinco na igreja, pastor, cantamos, aí eu pergunto: você lembra qual foi o último hino que nós cantamos? A maioria não lembra. Sabe por quê? Porque você sabe que uma das astutas ciladas de Satanás, quando a gente está na igreja, é ele tirar a gente, desviar o nosso pensamento. Nós não prestamos atenção naquilo que nós estamos louvando, naquilo que nós cantando. Esta é uma das formas. Por isso que eu sempre digo, sempre falo para a igreja: irmão, quando você sai da sua casa, já vem no caminho glorificando o nome do Senhor Jesus, para que quando você adentrar a igreja, quando você colocar o pé na igreja, o Espírito Santo do Senhor já esteja dentro de você, para que você possa cultuar com alegria, com amor, com prazer. E o Salmo 34, 18 diz assim: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Irmãos, é sério. Andar com Cristo é um preço muito alto que nós pagamos. Todo momento, a nossa fé, ela é provada. E se nós não estivermos alicerçados na rocha, qualquer vento, qualquer vendaval pode nos jogar no abismo. Sim ou não? Porque por onde nós andamos, você está sendo visto, você está sendo invejado por alguém,
Você está sendo julgado por alguém, mas eu digo para a igreja nessa noite, a única pessoa que não julga você é o Senhor Jesus. Sabe, igreja, uma coisa que me deixa muito seguro, quando eu abro a palavra de Deus, principalmente, pastor, quando a gente a gente é humano. Já tivemos oportunidades de eu abrir o meu coração para Ti. Principalmente quando a gente está naquela situação tão difícil. Aí eu lembro de um texto, que Deus é taxativo na vida do crente. Ele fala exatamente assim: eu nunca vou te deixar, eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Isso serve para mim e para você levantar uma força dentro de você. Quando ele fala para mim e para os irmãos, eu nunca te deixarei, isso vai lá no fundo da alma. Eu nunca te desamparei, nunca vou te desamparar, isso vai lá dentro do fundo da alma. A oração faz parte da nossa vida. E há momentos que, se nós vacilarmos, nós não vamos nem conseguir orar mais. Porque quando fala lá também que Deus não deixa vacilar, Deus não dorme. E uma coisa que a gente não percebe muitas vezes é o que diz lá no Salmo 121, 8. A gente passa desapercebidos. Quando lá no Salmo 128 que diz assim: eu guardarei a tua entrada e a tua saída. Eu, o teu Deus, guardarei a tua entrada e a tua saída. Muitas vezes, irmãos, nós saímos para lá e para cá e não lembramos que tem alguém que está guardando o nosso caminho, está nos livrando de todo mal, está abrindo o caminho para nós passarmos com segurança, está tirando todas as pedras e os espinhos que são colocados no nosso caminho para nos derrubar. Ele está tirando. Jesus Cristo é a maior riqueza do cristão. A palavra do Senhor, ela mexe com aquele que busca de verdade, com aqueles que crê de verdade. Tem vários louvores que fala que agora eu não quero ser igual. Dá um novo coração. Eu não sei, mas o fato da oração de nada vale se eu não chegar e falar para o Senhor: eu estou aqui. E todos nós sabemos que o maior desejo de uma pessoa, que todos nós sabemos, ele sabia, naquele momento, que ele tinha alguém que poderia ajudar ele, que é o cego de Jericó. E quantas vezes, irmãos, Jesus Cristo tem falado para mim e para você: olha, eu sei que você está passando por isso e por isso, o que tu queres que eu te faça? Lembre-se disso. Não importa o que você está passando, o que importa é que Jesus Cristo vai ouvir a tua oração. Jesus Cristo está abrindo o caminho para você caminhar com segurança. Jesus Cristo não anda atrás de multidões. Ele anda atrás daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Nós se preocupamos com as igrejas vazias. Pastor, eu não me preocupo muito com isso, não. Porque os que vêm aqui, com certeza eles estão adorando ao Senhor Jesus em espírito e em verdade. Deus anda à procura de pessoas que o adoram em espírito e em verdade, de pessoas que oram de coração.
E voltamos lá para o Velho Testamento, lá em Provérbios 3, que fala exatamente assim: filho meu, guarde os meus mandamentos no teu coração. É um conselho, é um aconselhamento. Filho meu, guarda os meus mandamentos no teu coração, para que te prolongue os dias aqui na terra. Se eu não guardar a palavra do Senhor em meu coração, nada acontece. Ontem eu estava pregando num culto de oração, de quarta-feira. Já pensou se um dia nós não tivermos a Bíblia, não tivermos celular? Pastor, como é que nós vamos pregar o Evangelho? As igrejas de Cristo estão sendo perseguidas. E é por isso que é interessante você aproveitar ao máximo da palavra do Senhor e guardar no teu coração os mandamentos do Senhor. Guardar no coração os mandamentos do Senhor. Daqui a pouco nós vamos orar. Pastor, com a sua permissão, sempre nas minhas palavras, eu sempre intercalo um hino. E tem hinos que mexem muito comigo. Gostaria até que a irmã tocasse, é conhecido. Que tem muitas pessoas que estão na igreja, que vivem na igreja, mas não conhecem Jesus Cristo de verdade. Não passaram pela experiência de verdade. Apenas um testemunho. Eu, com 77 anos de vida, nunca tinha passado por uma cirurgia. Nunca. Aí, de repente, o médico falou: você vai precisar operar catarata. Aí, você vai para os preparativos. Esse testemunho é que eu quero dizer, irmão, que nós temos que estar preparados para o momento que Jesus Cristo te chamar. Você está pronto. Naquele momento que fui colocado na maca ali, que eu fui levado para ser operado. Irmãos, só tinha uma coisa. Naquele momento, apesar que tem a medicina bastante avançada, mas só tem uma coisa: Deus e você. Ali é Deus e você, não tem para onde ir. Não tem para onde ir. E a gente ouve assim, um falando: e agora? Será que eu vou voltar? Será que eu vou morrer? A gente ouve isso, apesar de estar anestesiado, mas eu escutei tudo isso. Eu ali tranquilo: Senhor, se for a minha hora, eu estou aqui. Então, esse hino diz assim: há sempre alguém que não provou. Muitas vezes, irmãs, nós estamos na igreja, nós estamos no nosso dia a dia, mas nós não provamos o amor de Deus. Nós não reconhecemos que um dia nós estamos longe, desprezíveis, sem Deus e sem ninguém, longe, distante, e Deus te recolheu você. Veja só o que diz esse hino. Aleluia, Senhor. Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Ao meu redor Deus sempre está, ao meu redor para me guiar. Com seu amor tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor
para me guiar. Posso perder todos meus bens e um bom amigo me faltar. Pode, meu Pai, me abandonar. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor para me guiar. Com seu amor tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Você crê nisso? Aleluia. Ó, igreja, quantas vezes nós precisamos sentir que o nosso Deus está ao nosso redor. Eu não sei quanto tempo, quantos anos faz que você aceitou Jesus Cristo. Se é 50, se é 100, não sei. Mas um dia, Jesus olhou para você no deserto, onde você estava, e Ele olhou para você e eu preciso trazer Ele para mim. Você lembra o dia que Jesus te chamou? E a gente estava tão longe. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus me transformou, minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sinta, aleluias. Aleluia, Senhor. Deus está estendendo a mão para você. Jesus está estendendo a mão para você nessa noite, dando-lhe força, coragem. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Feche seus olhos. Vamos conversar com Deus. Ele conhece o seu coração. Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe a luta que você tem passado. Senhor, estamos aqui na tua casa, Pai, em forma de gratidão, porque assim o Senhor fez para que aqui nós estivéssemos. Ó Pai, o Senhor falou ao nosso coração,
através da palavra. Meu Deus, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Senhor, essa casa de oração, essa casa que o Senhor a santificou, e a Tua palavra nos ensina, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E a Tua confirmação é, Senhor, que os Seus ouvidos estão atentos à oração deste lugar. Ó Deus, como é bom saber que por onde nós andamos, nós não estamos sozinhos. Porque um dia o Senhor estendeu a sua mão e nos resgatou do lamaçal do pecado. E o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Pai, perdoa os nossos pecados. Muitas vezes, Senhor, somos frágeis, pecadores, mas mesmo assim, o Senhor não tem desistido de nós. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoe, Senhor, o anjo dessa igreja, a sua família, os membros dessa igreja, Senhor, que possam sentir quão maravilhoso é ter um lugar de oração, um lugar de comunhão uns com os outros. Senhor, fortalece, Pai, dê força toda a liderança, todos os membros dessa igreja. E o anjo dessa igreja, Senhor, o Senhor tem cuidado, tem tratado, Senhor. E eu te agradeço por eu estar aqui nessa noite junto com meus irmãos, entendendo que um dia o Senhor estendeu a sua mão para nós. Em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado.